favor, é Romilton Viana Machado, médico cirurgião geral e torácico. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, senhor procurador. Nós queremos brevemente relatar um histórico. Eu sou cirurgião torácico do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa Misericórdia da Bahia, sou chefe do Serviço de Cirurgia Torácica, e nós temos uma coordenação no ambulatório de gerenciamento do sangue, que surgiu por uma iniciativa. Em 2010, nós abrimos esse ambulatório, mas por uma experiência, uma vocação que o Hospital Santa Isabel adotou. Em 2000, mais ou menos no ano de 2000, nós nos confrontamos com pacientes, alguns pacientes que procuravam o hospital e eram testemunhos de Jeová e nós não podíamos transfundir. Queríamos tratá-los sem transfundir. Alguns outros médicos tinham esse mesmo desejo. E nós procuramos, na ocasião, a diretora do hospital, que era conselheira do Conselho Regional de Medicina, a doutora Alicia Cavalcante, talvez alguns daqui conheçam, o doutor Pablo talvez conheça. E a doutora Alicia, na ocasião, nos disse o seguinte: eu acho que o médico tem que tratar o paciente, a decisão é compartilhada entre o médico e o paciente. E o que o médico decidir que é melhor para o paciente, ele deve seguir. A diretoria do hospital não vai tomar nenhuma ação contra o médico que decidir tratar o paciente da forma que ele achar melhor. E desse modo nós começamos a atender pacientes e respeitar o desejo deles de não tomar transfusão de sangue. E essa situação foi se multiplicando. Inicialmente, alguns pacientes da nossa especialidade, e nós conseguimos começar a atender pacientes de outras especialidades em que começaram a procurar o hospital. E nessa busca, surgiu a ideia em 2010, 2009, final de 2009, de abrir um ambulatório de gerenciamento de sangue. E nós abrimos esse ambulatório naquela ocasião. É um ambulatório feito semanalmente. Nós já atendemos, nesse período, 246 pacientes e 142 pacientes foram operados. Nós tivemos 2 óbitos relacionados nesses pacientes durante o período perioperatório, em que nenhum dos 2 foi relacionado à ausência de sangue. Existem cerca de 68 médicos que são cadastrados como médicos que fazem parte do programa. Nós temos urologia, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, terapia intensiva, otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, neurocirurgia, cirurgia oncológica, cirurgia do aparelho digestivo, ortopedia e especialidades ortopédicas, cirurgia de coluna, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, anestesiologia, endoscopia perioral, colonoscopia, oncologia clínica, hematologia e áreas clínicas relacionadas. Então, o que é que nós fazemos nesse ambulatório? Eu acho que a gente faz a melhor medicina. Porque, apesar de doutor Bacara ter mencionado de que os serviços de saúde se esforçam em oferecer um sangue de melhor qualidade, não temos dúvidas que existe esse compromisso dos serviços públicos, não existe sangue 100% seguro, e ele mesmo mencionou isso aqui. E baseado em que não existe sangue 100% seguro, a melhor prática médica é aquela que pode ser feita sem transfusão. Então, é como uma cirurgia minimamente invasiva, é a melhor prática que nós podemos fazer. O tratamento sem transfusão de sangue, ou reduzindo ao máximo a transfusão de sangue, deve ser uma oportunidade de oferecer a todos os pacientes. E é interessante que desses pacientes que nós temos, no último ano, 12% dos pacientes que foram atendidos no ambulatório não têm nenhuma restrição religiosa. Apenas os próprios colegas entenderam de que a melhor prática é aquela sem a transfusão. E nós passamos, então, no período de preparo do paciente, acompanhar esses pacientes para poder eles serem corrigidos a sua anemia, quando necessário, ou então estabelecer limites melhores da hematimetria para que eles possam ser operados sem necessidade de transfusão. Essa é boa prática. E nos pacientes que são testemunhos de Jeová, por uma decisão do administrativo do hospital, os pacientes têm o direito de registrar no prontuário a recusa à transfusão. E nos pacientes que são testemunhos de Jeová, um documento de procuração que os testemunhos de Jeová têm, é tirado uma cópia e anexado no prontuário para que aquele paciente seja identificado como um paciente que tem restrição à transfusão. Nenhum médico é obrigado a fazer parte desse programa.
mas os médicos que estão fazendo parte desse programa têm tido a oportunidade de fazer com que esses pacientes não sejam simplesmente relegados a segundo plano, que eu acho que esse é um assunto interessante. Nós recebemos frequentemente pacientes que foram rejeitados em outro hospital, mesmo para cirurgias pequenas, porque não puderam registrar essa recusa. Então, na prática, nós temos tido a oportunidade de ajudar uma parcela da população de uma maneira significativa. Eu acho que isso tem sido muito bom e muito salutar que nós temos feito. E temos tido, assim, a chance de fazer um bom trabalho para esses pacientes. No tocante a situações que fogem desses parâmetros e que nós precisamos fazer algum ajuste no tratamento, quando o paciente fica mais gravemente anêmico, o tratamento com alternativas médicas, como o uso de eritropoetina, tem se mostrado de muito grande valor. De modo que este tratamento tem sido transposto também para pacientes que não têm objeção religiosa, porque os próprios médicos que atendem nesse programa têm adquirido segurança para que essas práticas sejam feitas. Portanto, o meu testemunho aqui sobre esse assunto, sobre essa prática de gerenciamento, é que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que isso, sendo colocado como uma possibilidade de tratamento para os pacientes e também fazendo parte da grade curricular, nós estarmos oferecendo o melhor tratamento aos pacientes, porque esta é a melhor prática médica. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição.